Iniciamos a nossa gravação de toda santa semana. Deixa eu compartilhar a tela. Cadê a tela? Aqui. Estão enxergando minha tela, gente? Uhum. Peraí que eu vou dar uma acelerada nela aqui. Aumentei demais, eu acho, né? Deixa eu passar. Passar. Ou se ficar me incomodando logo de manhã. Aí, chegando. Peraí. Quem vai? Vai, representante. Sempre sobra, né? Só por causa disso, acho que tinha que ser a Fran. Também acho. Não, representante. Não, jogou o amiguinho na fogueira. Jogou a amiguinho na fogueira sem miséria, né? Não. Então. Mas vambora. Já é a próxima. Ai, o quê? Não, nunca. É lógico, você que escolhe a amiguinha, viu, Rodi? Inclusive, depois. Né? Vamos, gente. Apresenta, Rudy. Vamos lá. Para Tiavenato. Advento da teoria das relações humanas trouxe uma nova linguagem que passou a dominar o repertório administrativo. Fala-se agora em motivação, liderança, comunicação, organização informal, dinâmica de grupo e etc. Os conceitos clássicos de autoridade, hierarquia, racionalização do trabalho, departamentalização, princípios gerais da administração e etc., passaram a ser contestados ou deixados de lado. O engenheiro e técnico cedem lugar aos psicólogos e os sociólogos. O método e a máquina perdem a primázia em favor da dinâmica de grupo. A felicidade humana passa a ser vista sob um ângulo diferente, pois o homo economicus cede o lugar para o homem social. O que é o homo econômicos? É o homem tratado como máquina, o que produz riqueza, tá certo? Ele passa a perder lugar para o homem social, ou seja, aquele que precisa do convívio, precisa da aceitação da sociedade, tá certo? E qual o lugar que ele passa mais tempo da vida, teoricamente? Não são nas organizações? Gustavo é no fluxo. Mas, enfim, isso é uma outra seara. Você tá metendo Mas, louco. Meteu louco. Imagina. Não, meteu Essa louco. é minha... Não, fala, vai lá. Fala. Não, eu não tava nem conseguindo participar das aulas por causa que eu tava no serviço, professor. Você tá falando que eu tava no fluxo. Ué, no fluxo de trabalho, você não deixa eu terminar? Não, sei que você não quis dizer isso, eu conheço sua maldade. Ah, não conhece não, menino. Não conhece mesmo. Bom, você anotou que a ênfase das teorias da administração passou do método de trabalho e da estrutura organizacional para a ênfase nas pessoas? É nesse ponto que se forma o cenário ideal para a teoria da administração. Compreenderem com mais clareza as questões psicológicas
e sociais presentes nas empresas. Falando em homem social, vamos ver isso de perto. Agora, Ruth, se eu fosse você... eu acho que a minha internet... Me fala qual que é o CPF. Vocês estão me ouvindo bem ainda? Sim. Então, Tá, professor, eu tô passando aqui junto com você, aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa? Aham, 357? tá carregando também. Tô achando que a minha internet, ó, quase... Não, não é não. eu também tá. Só Ô, que eu Rude. pensei que a minha. Ô, Rude, Nossa. qual é o amiguinho que vai ler agora? Tá? Porque... Só um instantinho, porque a internet caiu e aí eu tenho que reiniciar o sistema. Leia, Fran. Você quer me retornar dentro de 5 minutinhos ou quer aguardar na linha? Tá bom. Obrigada. Oxe, quem tá Yeah. falando isso? Caralho. Ó, a voz do além. Eu não ouvi nada, eu só ouvi o Oxi. Eu só ouvi Oxi É. atrás de Eita. Vai lá, Fran. Pode ler. Eu? Eu dando bica. É. O Rude nem escolheu, professor. Vai lá. É, o Rudy não me respondeu, professor. É você, viu? É você sim. Quem você escolhe, Rudinei? Ah, Meu, é a Fernanda. Clareza. Pronto, devidamente escolhida. Fê. Vamos lá. Os trabalhadores. Eu tava começando a me interromper, mano. Vamos lá. Os trabalhadores passam a ser considerados seres complexos, pois carregam suas expectativas, valores, crenças, sentimentos, desejos e temores. O comportamento humano é entendido como resultado da interação social e do estímulo de fatores motivacionais que recebe. Quando percebe a satisfação de suas necessidades e sua participação na integração social com os diversos grupos sociais de que é membro. Outra questão, meu Deus, eu tô sem óculos. Outra questão que fez a diferença nessa fase dos estudos é o reconhecimento de que o comportamento dos grupos sociais sofre influência das lideranças e de diversos tipos de supervisão. Por fim, as normas... CPF que você me passou. Quem é essa pessoa? Vai, menina. Não, eu consegui reiniciar o sistema Continua, e menina. agora eu vou consultar o CPF. Por fim, as normas sociais dos grupos sociais funcionam como mecanismos reguladores do comportamento de seus membros. Gente, então e meu vamos lá. marido também tá home office. A internet fica Na verdade, o que muito- vocês estão ouvindo é minha esposa trabalhando, tá pesado. vendo? Ela também trabalha. Eu tô falando, tem alguma coisa Ó, aqui errada. CPF Não, eu verificado. sabia que era na casa do professor. Porque se fosse outra pessoa, teria multado. E ele não pode multar porque ele tá dando aula. Pois é. Então vamos lá. Gente, prestem atenção como começa a mudar Isso mesmo. a Meu CPF não a é ótica contado. das organizações dentro das Tá empresas. bom? Ela Não, passa a perceber, né, o comportamento humano. Porque o comportamento humano vai ser definido de acordo com aquilo que ele tem, de interação com o social, fatores e estímulos motivacionais. O que motiva vocês a estudar? Primeira pergunta. Vamos abrir para a pergunta agora. O que motiva vocês a estudar? Conhecimento. Conhecimento. Gustavo, o que te motiva a estudar? Eu estudo pensando no meu futuro, né? Pra realizar minhas metas. Entendi. Ruth, o que te motiva a estudar? Mas no futuro também. Acho que a gente sempre está plantando para colher depois, né? Tainá, o que te motiva a estudar? Futuramente ter uma vida instável. Uma vida estável. O que motiva a trabalhar, a estudar, o que sempre me motivou a estudar foi a curiosidade. Olha, a Jaiane resolveu aparecer na nossa aula, gente. E já Opa, saiu a próxima também. ali, a próxima ali. Tá? Nossa, bom dia, Jaiane. Depois de um Eu vou escolher você agora. longo e tenebroso inverno, ela apareceu. É o Vamos quê, lá. Gustavo?
Eu não faço mal pra ninguém, a Fran tá... Você vai Então, ver agora. vamos lá, gente. Percebam Fran, que a motivação é diferente para cada cidadão. Ela difere de um para outro, tá certo? Jaiane, o que te motiva a estudar? Não entendi nada. Bom dia. Bom dia. Bom O que te motiva a estudar? Ah, eu preciso estudar, né? Não, Pra ser você alguém não na vida. precisa. Aí, ó, tá vendo? Então Entendeu? vamos voltar, que você vai entender a pergunta. Ninguém estuda porque precisa. Lembra? Vocês estudam porque querem. Querem melhor vida, querem melhores condições, e para isso vocês buscam conhecimento, certo? Certo. É diferente quando a gente pensa nessa ótica. Ah, o que eu. Aí sim, vai da necessidade. O que eu preciso para ter aquilo que quero? Tá certo? Uhum. Aí sim está dentro do conglomerado. Mas o estudar para vocês é por conta de uma vontade, de um objetivo. O objetivo está lá. A Fran falou que quer mais conhecimento. O Gustavo falou que quer uma condição melhor. O Rudy também. Falou sim, moleque. Falou Eu quero sim. alcançar minhas metas. Não falei nada Uma de... condição melhor. Eu não falei que minha meta era essa. Ah, tá. Sua meta é virar Meta. youtuber, então? TikToker. É isso que eu ia falar. Ele quer ser TikTok. Estudo. Mas vai ser Eu não TikToker. estudo. Segura. Só pedrada. O Rudy também. A Tainá falou que quer uma vida estável. A Jaiane falou que quer uma vida melhor. Então, percebam, são objetivos que são parelhos. Eles são parelhos. Vocês estão buscando melhores condições para a vida de vocês, melhores oportunidades. E o estudo, ele dá isso a vocês, tá certo? Agora vamos para o próximo. O Fran, quem lê? O Gustavo, que ele tá aí Mano. sem fazer nada. Não, pode Salomão, falar. você vai derrubar tudo. Peraí, gente, que o meu filho aqui está derrubando tudo, a casa. Joga um negocinho no microfone pra brincar. Mundão gira, tá, Fran? Oi? Mundão Vai, gira. Gustavinho. Vai ter voz. É, pra você ver. Imagine, então, como causaram dinamismo aos estudos administrativos naquele momento em que foram identificadas. É isso mesmo? Até que eu tô lendo no meu aqui. Pois bem, todos nós participamos de diversos grupos durante nossa vida. Temos nossos grupos prediletos na família, na faculdade, no trabalho, na igreja, enfim, em todas as instâncias de do nosso relacionamento social. E isso, gente, é fato, porque se eu perguntar para vocês aqui, gente, a mesma pessoa que vocês gostam, por exemplo, na família, é a mesma pessoa que você gosta para ir para balada, por exemplo? Minha família não gosta de balada, então. É. Viu? Já começa a sedimentar a partir daí. Outra pergunta. Vocês têm diferentes grupos. Se não fosse assim, vocês já não definiriam o grupo de vocês na faculdade, por exemplo. Como é que vocês definem o grupo na faculdade, na faculdade ou na escola? Não são por afinidades? Ah, eu tenho mais afinidade com fulano, beltrano e cicrano. Então vamos juntar com eles. E dali vai até o final do estudo, ou no caso da faculdade, com aquele mesmo grupo. Por quê? Porque criou-se as afinidades, tá certo? E isso por quê? Como é que eu crio afinidade com as pessoas? As pessoas não são iguais, mas elas têm semelhanças na conduta, na forma de pensamento. E, na maioria das vezes, aquilo que a gente vê em falta em nós enxergamos na outra pessoa, e aí a gente se aproxima daquela pessoa para quê? Para sugar, para ver o que ela fez para conseguir chegar naquele patamar que você espera. Tá certo?
Você enxerga no outro uma necessidade sua. Então você vai e se aproxima daquela pessoa. Já aconteceu isso com vocês? Já. Então conte um pouquinho dessa experiência, Jair. Você diz em relação à faculdade? Não só a faculdade, mas de modo geral. Porque na faculdade a gente tem o grupo normal, né? Aí, em questão de afinidade, a gente montou outro grupo, que é só. Tá durando desse jeito, não. Não, pode caguetar, pode dedurar, não tem problema nenhum. Não, Então, pra tá ele vendo? eu falo, não tem problema. Que a gente montou outro grupo para conversar a parte sem ser com o grupo da faculdade. É porque no outro grupo só falava nós, então. E a gente queria conversar, a gente queria criar um vínculo de amizade. Naquele grupo não dava, entendeu? Porque a gente queria falar mal dos professores, tô zoando. Novidade, né, gente? O que seria do falou mal aluno de professor, não. O que seria do aluno se não falasse do professor? Então vocês Não estão necessariamente para falar errados. mal do professor. É para Já criar entendi. mesmo um vínculo de amizade mesmo. Tá Isso que eu certo. falei. Mas não é afinidade, Jaiane. É afinidade. Vocês perceberam, a partir daquele grupo, uma interação entre vocês. Por isso que, provavelmente, você começou a chamar os outros no particular, no privado. É isso mesmo. Falou, olha, como só eu e você e fulano, Quem Beltrano, fez isso Ciclano, foi o Rude. O Rude botou todo mundo no grupo fez assim, então, gente, só nós vamos formar conversa. outro grupo. Mas aí que começa, nós vamos estudar sobre Não, isso, Os tá? participantes do grupo são ele pediu exatamente pra esses que estão na sala. Ele Então, pediu mesmo? Não, ele já botou todo mundo lá. eu vou te falar, eu vou falar para vocês, inclusive, nós vamos estudar em relação a isso o conceito de grupos informais, as famosas panelinhas. Existe em É nóis, cara. existe em todos os âmbitos. Existe no trabalho, existe na amizade. Eu tenho mais afinidade com aquele grupinho, então eu vou fechar mais com eles. E é normal, gente, é normal isso acontecer, porque nem todos agradam vocês. Nem toda conduta vai agradar todo mundo, tá certo? Mas é porque eu acho que os outros não têm muita intimidade assim. E prefiro ficar na deles, eles não trocam muita ideia. Então é o que eu tô falando, nem todos vão agradar, tá certo? Uhum. Eu entro na aula, por exemplo, eu entro em sala de aula com a plena consciência de que eu posso dar a melhor aula da minha vida. Vai agradar muita gente? Vai. Mas vai ter sempre um ou outro que vai falar, nossa, que aula de merda, por exemplo. Não vai agradar. Então a gente tem que ter essa consciência. Acima de tudo, o respeito pela opinião do alheia. Tá certo? Ô, Jai, já que você é a que fomenta os grupos informais, lê pra gente essa agora. Você já parou para pensar por que procuramos nos aproximar e interagir com grupos? Primeiramente, porque o ser humano é social. Vive em sociedade e necessita desse convívio. Depois, porque é mais conveniente que haja semelhanças entre os membros do grupo. Vamos ver como isso acontece. A organização informal é caracterizada pela aproximação das pessoas em grupos sociais que interagem constantemente. Agora. A formação desses. Eu? Você é a continuação daquele slide. Tá. A formação desses grupos sociais acontece pela associação existente por meio das relações pessoais de simpatia, identificação entre os membros, e também por relação de antipatia, antagonismo, o que faz com que surjam vários grupos dentro da empresa, independentemente da posição que os membros ocupam na organização formal. Dentro dos grupos, os trabalhadores adquirem posição social, status, em função de seus papéis e integração no grupo. Internamente aos grupos existem alguns aspectos específicos: colaboração espontânea, postura de oposição à organização formal,
sempre que houver confronto de interesses, estabelecimento de padrões de atitudes, alternância de grupo social em função de mudanças da organização formal, sua dinâmica transcende aos limites dos espaços físicos da organização formal. Padrões que podem ou não estar alinhados com os padrões da organização formal. Então, percebam, ó, são diversos os fatores que tem que estar em consonância. Mas percebam, ó, ele fala sobre simpatia, antipatia, que é o antagonismo, ou seja, status. Quem é o amigo de todo mundo na empresa? O chefe? Via de regra é o chefe, não é? Todo mundo quer ser amigo do chefe. Todo mundo. Todo mundo quer ser o queridinho do chefe, quer ver se o chefe lembra do nome, se o chefe chefe não, né? Vamos falar de líder. Porque quem tem chefe é índio. Hoje nós temos as lideranças. Os líderes, hoje, não tem desse problema, porque eles sabem delegar. Eles não fazem acepção à pessoa. Porém, nós temos ainda traços de chefes espalhados pelas empresas, certo? Então, se prestar atenção, a figura mais popular no departamento vai ser sempre quem? Via de regra, o líder. Por quê? Porque todos querem, de alguma forma, agradar esse líder para ser visto, por conta da necessidade de ser visto e, de repente, ganhar alguma promoção. Só que, em alguns grupos, isso não é realidade. Às vezes, é uma pessoa da base operacional que é a mais popular, que é a amiga de todas. Por quê? Porque ela trabalha exatamente essas questões: relações interpessoais, boa comunicação, liderança nata. E ela não trabalha a questão hierárquica. Ela tem essa programação de liderança pré-definida, janela, e ela exerce com naturalidade. E todos o seguem, certo? Vamos lá. Que bom. Jaiane, pode escolher um amiguinho para ler agora. Eu só acho que o Gustavo leu muito pouco. Maria. Lê de novo, então, Mano. Gustavo. Ó, a Tainá nem foi ainda, tio. Você está de tiração, você está de marcação comigo. Ela tá aqui? Semana retrasada você não estava na aula, né, Gustavinho? Poxa vida. Eu tava trabalhando, né? Ele leu muito pouco, eu acho isso injusto. Só ele, a Tainá e o Rudy lendo a semana. Ô, Fran, Da polícia, entendeu? ô, Fran, presta atenção. O Gustavo vai ler e depois ele vai escolher, tá? Eu não vou escolher, não, vou escolher a Fran. Não, mentira. Vai, Se eu Gustavo. eu vou escolher a Fran. Deixa eu ver. Vamos conhecer um pouco sobre a dinâmica da organização informal. Você já sabe que os grupos sociais exercem influência no comportamento dos trabalhadores e que esses grupos fazem parte da organização informal, não é mesmo? Então, veja os 4 fatores que fazem surgir os grupos sociais. Primeiro, aproximação dos membros por interesses comuns. segura. Segundo, Segura. resultado... Segura, filho. Calma, o coração. Perdoa. Ó, aproximação por interesses comuns. Ou seja, eu tenho uma tarefa e eu preciso, por exemplo, do Rude para finalizar ela. Então, por que não ter uma aproximação com ele, definir uma métrica de trabalho para que a gente tenha sucesso mais rápido? Então, eu vou lá, falei, aí, Rude, beleza? Olha, eu vi que parte de tal processo depende da sua função e da minha. Então, vamos desenhar uma métrica aqui para a gente terminar isso quanto antes? E aí eu já começo a me aproximar dele através de um interesse comum, tá certo? É um dos exemplos. 2. Resultado da própria interação das relações com a organização formal. Só um minutinho que eu estava molhando o bico. Bom, resultado
da própria interação das relações com a organização formal é dentro da própria empresa. Eu estou lá, eu convivo todos os dias. Me empresta o extrator de grampo? Me empresta o grampeador? Me empresta isso, me empresta aquilo. Então você vai criando, aí você leva na hora do almoço, está todo mundo lá no refeitório, você leva uma comida diferente. Aí a pessoa já cresce o olho, fala, nossa, você que fez? Eu que fiz. Posso experimentar? Porque tem sempre um povo que vai para o lado da comida. Concorda ou não? E por falar em comida, gente, assim que nós voltarmos à nossa aula presencial, eu sugeriria a vocês um café da manhã na sala. Nossa! O Rude Vai leva ser tudo, top. que ele é boy. O vocês- Rude tem que levar tudo. O Rude Não, tem dinheiro. não pode deixar só para um. Tem que Mas o haver Rude a tem dinheiro, divisão. nós é pobrezinho. Aí, Ué, tá mas vendo? Tá usufruindo da opção 1 aí. tá vendo? Interesses comuns, tá vendo? Que Entendeu? absurdo. Mas, enfim. Vamos lá. 3. Mudança de posição dos trabalhadores dentro da organização formal. Mudança de posição dos trabalhadores. Ou seja, eu tenho um amiguinho que ficava do meu lado lá, que era parceiro, fazia tudo comigo lá no departamento, ele foi promovido. Eita! Ele vai se tornar o meu melhor amigo dentro da organização. Eu vou estreitar ainda mais o relacionamento com ele para ver se eu consigo, decolar também. E 4. Expectativa dos momentos de lazer. Gente, essa eu vou dar um exemplo do que acontecia comigo numa das empresas que eu trabalhava. Numa das empresas que eu trabalhava tinha o Grêmio. E no Grêmio tinha mesa de ping-pong, totó. Vocês sabem o que é totó? Não. Pebolim. Tinha a mesa de pebolim, ping-pong e sinuca. Então, na hora do almoço, a gente almoçava em 10 minutos, certo? E já ia correndo para o Grêmio. Para fazer o quê? Para escolher as duplas para jogar. As duplas que tinham maior afinidade, a gente entrava e fazia fila. Tá certo? Então, a expectativa era criada nesse contexto. Opa, peraí, eu vou me divertir sem tomar a lambreta. Então, eu vou escolher alguém forte do meu grupo. E aí, a gente já, na hora do almoço, já senta do lado daquela pessoa, já come rapidinho com ela, fala, vamos, bora, come logo aí para a gente poder ir lá pro Pibolim. E aí, a gente já se aproximava, porque sabia que aquela pessoa também era boa, e aí a gente entrava e fazia a filinha, entendeu? Então, essas são as expectativas no momento de lazer. O Gustavo, por exemplo, ele vai procurar as pessoas do convívio dele que têm as mesmas afinidades ou os mesmos gostos para o lazer para se aproximar. Fica muito mais fácil. Entendeu? Assim como a Fran, assim como a Jaiane, assim como a Tainá, assim como o Ruth, assim como todos vocês. Tá certo? Quem lê, Gustavinho? Pode ir lá, Fran. Ele é muito bom. Ai, gente, eu já li demais. O mundo dá voltas, tá, Gustavo? Já deu, já, filho. Já capotou tudo. Ai, vamos lá. Só porque eu tô sem óculos. Para Só uma dica, Fran, você tá em casa. Você não Eu sei, mas você não tá na faculdade. Seu óculos está na gaveta, você pode ir aí e pegar. não, porque isso daí o Wi-Fi cai. Para facilitar essa aprendizagem, vamos destacar algumas considerações sobre organização informal. Não importa se na estrutura formal a pessoa ocupa ou não ocupa um cargo hierárquico. Dentro do grupo pode assumir funções de liderança por causa de suas características pessoais e de suas habilidades de influência. Conforme os trabalhadores mudam de posição na estrutura formal, eles se aproximam de novos grupos sociais para manter a interação necessária às novas funções. Ou seja, a formação dos grupos sociais é consequência dessa necessidade
de interação e do alinhamento com os diversos grupos de interesse. Viu? Ele já traz uma outra ótica aqui dentro da estrutura formal de multiplicação do conhecimento. Eu preciso ter grupos dentro da organização que vai disseminar esse conhecimento. Então, hoje, quando a gente treina uma pessoa, a gente treina ela para ser multiplicadora do conhecimento. Não dá para a empresa pagar o treinamento a todos. Então, ela vai lá, seleciona aquelas pessoas que têm maior facilidade em ensinar, treina aquela pessoa, capacita aquela pessoa, e aquela pessoa vai e passa o conhecimento para as outras. Tá certo? Certo. Pode escolher a amiguinha. A Tainá agora vai ler. Eu ia retrucar, Vai lá, mas Tainá. não tá pedindo. Já pode Eu ler? ia bem gostar de ficar esse pingue-pongue. Gustavo? Gustavo? Ela não aguenta, não. Pode ir, Tainá. Tem certeza, Gustavo, que eu não aguento? Menino. Menino. Deixa a Tainá ler, por favor. Os membros dos grupos, além de terem interesses comuns, também apreciam a oportunidade de se relacionarem, como os demais membros nos momentos de lazer, dentro ou fora da organização. A organização informal é maior que a organização formal, porque é a soma dos aspectos psicológicos de cada indivíduo, que formam os grupos sociais dentro das empresas. Uma analogia adequada para este é o iceberg, que é muito maior na sua parte submersa e visível do que na sua parte visível. Então vamos lá. A questão a teoria do iceberg é justamente essa. Os grupos informais, em grande parte das empresas, ou dos segmentos das empresas, ele é muito mais forte do que os grupos formais. Eles têm muito mais força de mudança do que os grupos formais. É justamente aquilo ali. A gente só vê aquela panela, mas a gente não vê o backstage, a gente não vê o que tem por trás, tá certo? E olha que legal, a organização formal e seus instrumentos, estruturas e tecnologias formais, elas estão submersas e invisíveis. E a parte visível é a organização informal. Então, eles usam todo esse background para quê? Para poder fazer a disseminação dos interesses dos grupos informais. Tá certo? Pode escolher, Tainá. Amiguinho para ler. A Jai. Você não leu nada, Jaiane, tá vendo? Pode ler de novo. Agora, reflita como você interage com os grupos sociais no trabalho ou na faculdade. Conseguiu identificar esses aspectos? Dentro dessa discussão, a comunicação é essencial para as relações humanas, pois é através das percepções das mensagens que as pessoas se identificam a favor ou contra as opiniões dos demais. No ambiente empresarial, os canais formais de comunicação podem ser por documentos, manuais, regulamentos, e-mails, comunicados internos, etc. Na organização informal, é mais comum que os canais sejam a linguagem falada e corporal. Vamos lá. Nem sempre aquilo que não é falado não é transmitido, certo? Sim. Agora, peço a todos que liberem as câmeras, que nós vamos fazer um exercício. Vou mostrar para vocês que às vezes a gente não precisa nem falar nada para entender o que está acontecendo. Abram as câmeras de vocês. Vamos. Espera aí. Estou esperando. Mas, gente, muita calma nessa hora. Opa! Tá vendo? Eu adiantei, tá vendo? Ai. Eu tava deitada, vim correndo aqui. Tô vendo, tá tirando até a remela dos olhos. Não. Ai, mãe. Tá inverno onde você mora, Gustavinho? Tá de blusa, menino?
Seu microfone está desligado, filho. Oxe, verdade. Aqui onde que eu moro aqui é frio pra caramba. Aqui é muito alto. Onde você mora? É em Budas Artes, no Jardim Santa Luzia, você conhece? Mas tá mal sozinho aí, ó. Santa Luzia, em Budas Artes. Fica alto. perto de onde? Perto de onde? Tá perto do centro do Embu, da praça, fica perto de Jardim Silva, perto do Tomé. Sei. Já sei. É longe. Tainá, cadê sua câmera, Tainá? Cadê a sua, hoje? Aí, ó. Eu vou fazer a seguinte pergunta. E vocês vão só observar. O professor, para o compartilhamento de tela. Senão não dá para ver ninguém. É verdade. Peraí. Ele quer tirar print, esse ridículo. Ridículo. Só print. Mas tira uma melhorzinha de mim agora, né? Pelo amor de Deus, Woody. Aquela tá deprimente. Pronto, pare o compartilhamento. Então, vamos lá. Estou aqui dando aula. Daqui a pouco acontece um evento fora da aula do contexto. Por exemplo, um dos livros ali cai na minha cabeça. Olha lá, já começou. Olha lá, nem precisou. Olha a expressão de vocês. Precisou falar alguma coisa? Eu olhei nos livros para ver qual que era o pior, assim, que ia cair. Só de fomentar... Só de fomentar a possibilidade, olha o rosto de vocês, olha a expressão. Por isso que eu falo, às vezes a gente não precisa nem falar. O corpo, ele fala, ele libera, ele entrega tudo aquilo que vocês querem falar. Por exemplo, alguém cai do lado de vocês. Oxi, eu ajudo a pessoa a levantar, né? Eu sou um bom rapaz. Primeiro eu vejo se tá bem. Se a pessoa falar que tá bem, aí eu dou risada. Viu? E pode ser sua mãe, seu pai, alguém da sua família. É mais engraçado ainda. Viu? Se for amigo, então é pior ainda. Se amigo cai do seu lado, você pisa em cima dele, rindo. E depois você ajuda. Sim ou não? Aliás, primeiro eu ajudo, antes de ajudar, vocês vão fazer, sabe o quê? Vocês vão pegar o celular e gravar. A pessoa do chão. Faz. E ainda mais se esse amigo estiver dentro de algum grupo de WhatsApp de vocês. Vou fazer. Do nosso grupo só nosso, né? Nossa panelinha. Então, tá vendo? Grupos normais. Prestaram atenção como é que funciona a linguagem corporal? A gente nem precisa falar em algumas vezes. Às vezes o próprio corpo denota. Questão para reflexão. Pense. Seus pais tinham a necessidade de se comunicar por mídias tecnológicas como você tem? Não. Como é que era feita a comunicação deles? Massa. Ligação. Era ligando ou indo na pessoa, e se a pessoa fosse de muito longe, era por carta. Por cartas, porque telefone, inclusive, somente as famílias mais ricas tinham telefone em casa. Ô, Matheus! Eu me lembro... Que isso, Fran? Deixa o Matheus quietinho. Eu lembro, quando eu era muito pequeno ainda, lá em Barbacena, o que acontece? Só tinha uma família na rua que tinha telefone. Então, o telefone para recado era sempre naquela família. Aí tinha alguma necessidade, a gente ia correndo e ia lá atender o telefone. Tal parente morreu. Era sempre para dar notícia ruim. Eles ligavam no telefone para recado. Quando eu falava, telefone para vocês, para alguém da família, alguém pode atender? Ixi, o coraçãozinho do povo já batia acelerado. Mas por quê? Naquela época, nós não tínhamos meios real-time de comunicação como nós temos agora. Antes, os meios de comunicação, o único meio de comunicação real-time que nós tínhamos era o telefone. E o telefone fixo ainda. E era muito caro. Eu lembro que o pessoal trocava por carro, por apartamento, uma linha telefônica. Tá certo? Hoje perdeu-se esse valor. Por quê? Porque tem mais linha telefônica no mundo do que pessoas.
Mas, enfim, Obrigada. isso limita... De Pode nada, falar. Fran. Ah, Deus não, abençoe. sobrinho. Isso limitava a comunicação deles? Não, Não. eu acho que não. Pelo contrário, melhorava a comunicação deles. Porque a comunicação deles era totalmente formal, uma linguagem culta, sem vícios de linguagem. Hoje, você pega num grupo qualquer que vocês entram, e aí, beleza? Você tá bem? A pessoa coloca um 8. Aí você vai entender. Aí a pessoa... 8. Não, aí é maldade já. Aí eu dou tu tapão na orelha. Se alguém Juro, colocar isso no grupo, eu logo tiro. eu juro, eu mando muita mensagem por conta da pós-graduação. Aí eu falei, olá, pessoa, tudo bem? A pessoa respondeu com 8. Aí eu grifei e coloquei uma interrogação. Aí ela respondeu 8 igual a 8. Meu Deus. Bloqueado com sucesso. Porque não dá, gente. De verdade, não dá. Então, qual é a diferença hoje? Hoje nós temos a informação muito mais rápida. Aquilo que acontece do outro lado do mundo demora 3 segundos para chegar até a gente. Através de qual ferramenta? Lá? Internet. Internet. A internet traz a informação, pode ter ocorrido em qualquer lugar do mundo, demora apenas 3 segundos para essa informação subir para o universo, através da internet. Tá certo? Então, hoje a gente tem informação muito mais rápida. Porém, isso trouxe algumas consequências negativas. Tá certo? Todo o advento tecnológico é bom, todo o avanço tecnológico é bom, mas eles trazem algumas consequências. Tá certo? Eu adorava comunicação naquela época. Ah, minha irmã, sabe o que ela colecionava? Era aqueles papéis que eram cheios de bichinho. Como que era o nome daquilo? Seu cartão postal. Não era isso, não. Era para mandar, sabe, para os outros. Carta? Papel carta, isso, obrigado. Minha irmã tinha uma pastona assim, gigante, que ela colecionava. Eu falei, você vai colecionar e vai mandar para quem? Ela falou, não, porque eu gosto. E ela comprava para colecionar. Mas aquilo era usado como comunicação. Era uma comunicação carinhosa. Quando você queria flertar com alguém, você mandava aquele papel carta. O bichinho, o coração, era uma carta personalizada. Oi? Nada não. Era o usava... Tinder. Era o Tinder, analógico, não o Tinder digital. Então eles usavam aquilo, principalmente a mulher. O homem não usava. O homem mandava carta normal e já era. Quando mandava. Isso que eu ia falar. Que até Mas hoje a mulher não. A Quando mulher, sabia escrever. a mulher mais romântica, o que ela fazia? Ela mandava esses papéis cartas, borrifava um pouquinho do perfume, quando a pessoa abria essas coisas. E tinha, porque elas achavam romântico. Graças a Deus. Mas era um meio de comunicação, concorda? E era um meio de comunicação eficiente quando chegava até a pessoa. Tá certo? Agora, quem leu da última vez? A Jai? Foi eu. Então você escolhe. O Rude. Pode fechar a câmera, né? Pode fechar. Depois a gente abre de novo para pegar aquela foto bonitinha para eu mandar lá no grupo. Você é louco, vou até me maquiar aqui. Você já não tá de batom, Gustavo? Nossa! Não, minha boca é assim mesmo, natural. Nossa! Entendeu? Vai lá, pode ler. Então, suas necessidades são diferentes das que seus pais tinham na mesma idade. Os estudos da abordagem comportamental também intensificaram a investigação sobre as características individuais. Maximiano destaca que as características individuais focalizadas nos estudos
comportamentais aplicados à administração são principalmente as seguintes: traços de comportamento ou de personalidade, atitudes, competências. É um por cada e tem a sua peculiaridade. Olha lá. Bom, Eita, Maria. Traços de comportamento e personalidade, que definem as preferências ou temperamentos e influenciam no desempenho no trabalho, no estilo de trabalhar em grupo, na percepção da realidade e no estilo de resolver problemas e tomar decisões. Atitudes, que determinam as relações em relação à realidade do indivíduo e influenciam nos interesses, nas motivações para o esforço e o desempenho dos indivíduos e dos grupos. Competências e habilidades, que limitam a força e as decisões de escolha profissional, além do nível de desempenho. Sentimentos e emoções, que os indivíduos carregam como resultado de toda a sua experiência humana, que interfere na percepção da realidade. Então, gente, percebam que aqui, nessas duas primeiras, ele fala sobre o chá, tá certo? Aqui não é o chá? Nessas duas aqui, atitudes, competências e habilidades? Se a gente pegar competências, habilidades e atitudes, CHA é o chá. Sentimentos e emoções, tudo isso atrelado com o quê? Com a experiência. E traços de comportamento ou de personalidade. Para definir, por exemplo, se a pessoa não é proativa, não tem uma oratória boa, ela vai servir para ser treinadora, por exemplo? Ela vai servir para trabalhar na área comercial? Então, todos esses traços de personalidade têm que ser mapeado para ver em qual área do conhecimento a pessoa vai sair melhor. Tá certo? Entendi. Escolhe, amiguinho, Ruth. Vai a Fran. Ô, Rude. Não reclama não, Fran. Leia. Eu vou te matar. Se o trabalhador, enfim, é reconhecido como indivíduo, com suas características pessoais, então a motivação também depende desses aspectos, de forma que o mesmo estímulo pode provocar motivação diferente nas pessoas. No início da disciplina de teoria da administração, você viu que os gerentes podem ocupar suas funções gerenciais em qualquer nível da estrutura organizacional e que, para obter bom desempenho, devem apresentar habilidades conceituais, humanas e técnicas, em graus diferentes, dependendo do nível hierárquico que ocupem. Ou seja, para um cargo operacional, não é necessário muitas habilidades humanas, conceituais e técnicas, somente a habilidade braçal, por exemplo. Conforme eu vou galgando os níveis, eu vou subindo de nível, eu tenho uma maior necessidade de, por exemplo, habilidades conceituais e técnicas também, porque eu vou passar de um nível operacional tático para um nível gerencial, ou seja, de gerenciamento, de conta, de custódia. Eu vou estar gerenciando aquele departamento ou aquela área, tá certo? Dúvidas? Não. Pode ir, Fran. Escolhe o amiguinho, quer dizer. Não vou fazer você ler de novo. O Gustavo tá com a voz sexy maravilhosa hoje. Vai lá, Gustavo. Tá até de batom, né? Digo, não, é assim mesmo, professor. Vamos conhecer um pouco mais sobre liderança. Tema que também é muito importante para conduzir o trabalho das pessoas. Liderança formal. Quando a liderança é formal, intrínseca ao cargo, as empresas precisam ter cuidado para escolher as pessoas com habilidade de líder para satisfazer as expectativas de desempenho. Você vai comentar sobre isso, professor? Não. Vou. Mas pode ler a próxima? Pode. É liderança informal, tá? Que o cara errou de novo. Para variar um pouquinho, ele esqueceu de colocar o IN aqui, ó. Ah, tá.
Liderança informal. Quando a liderança é informal, é comum que os grupos selecionem naturalmente as pessoas que apresentam, né? Deveria ser características individuais Não, ideais para assumir apresenta. Aí tá certo. Ela tem que tá. apresentar Entendi. características. Características individuais ideais para assumir a liderança, especialmente para ser o exemplo do comportamento do grupo e também defender os interesses deste diante da organização formal. Então percebam as diferenças entre um e outro. Na liderança formal, que é intrínseca ao cargo, as empresas precisam ter cuidado para escolher, porque assim, se a pessoa não tem as habilidades técnicas, conceituais e humanas para a liderança formal, ela não vai conseguir liderar o grupo. Ela vai ser liderada. Então, a empresa busca uma liderança. E para ser líder, a empresa paga um preço maior para essa pessoa, para essa figura chamada líder. Porque ela vai liderar o departamento, ela vai liderar um setor, às vezes ela vai liderar uma empresa. Se ela não tem essas características fomentadas dentro do seu traço de personalidade, a empresa só vai gastar dinheiro. Na informal, é diferente porque o grupo seleciona naturalmente a pessoa que apresenta isso natural. Ela já tem essa programação pré-definida nela e ela defende os interesses do grupo frente à organização. Isso geralmente mostra, a gente geralmente conhece as lideranças informais quando a gente começa a montar os grupos que a gente chama para definir por exemplo, qual vai ser o dissídio, qual vai ser a convenção coletiva, porque a empresa tem que selecionar um membro do grupo, da CIPA, não só da CIPA, mas também tem vários outros grupos. Ela tem que selecionar uma pessoa que vai falar pela empresa, uma pessoa que vai falar pelos colaboradores. E, geralmente, quem escolhe essa pessoa que vai falar pelos colaboradores são os próprios colaboradores. Certo? Por quê? Porque essa pessoa defende com unhas e dentes os interesses da classe proletariada. Certo? Uhum. Continua, vai, Gustavinho. Ah, não. Não. Maximiano apresenta as duas definições de liderança. Liderança é o processo... Peraí, tá... Eu tô pelo celular agora. Liderança é o processo de conduzir as ações ou influenciar o comportamento, a mentalidade de outras pessoas. Por quê? Olha o laranjinha aí agora. Essa definição é mais ampla. Apresenta os aspectos humanos da liderança, ou seja, como habilidade natural de quem é capaz de influenciar pessoas. 2. Liderança é a realização de metas por meio da direção de colaboradores. Por quê? Essa definição remete à liderança formal dentro da empresa, pois dirige as pessoas para a realização de metas. Ou seja, se a gente prestar atenção e fazer o comparativo entre a 1 e a 2, a 1 é mais ampla porque ela trabalha as questões do comportamento. Ela vai trabalhar as ferramentas, as habilidades que o líder tem para influenciar os liderados. Tá certo? Pode terminar. Isso significa que a liderança é um tema de origem humana, mas que as teorias da administração têm interesse em utilizar suas forças a favor do desempenho das empresas. Porque a gente sabe que uma pessoa que está bem, que ela se sente pertencente ao grupo, que ela tem uma liderança fortalecida, ela vai trabalhar, ela vai apresentar melhores desempenhos. Tá certo? É a máxima, gente. Se a pessoa está feliz, ela produz mais e melhor. Tá certo? Mas, atenção, liderança é diferente de autoridade. Liderança, muitas vezes, é necessário desenvolver características de liderança. Em alguns casos, é necessário substituir a pessoa pela incapacidade de liderar.
E a autoridade é pura e simplesmente o quê? É um fator formal autorizado pela estrutura organizacional, diretamente ligado à hierarquia dos cargos. E não significa que as pessoas que ocupam esse cargo possuem características de liderança, ou seja, eu posso liderar por temeridade, por força do cargo. Então, eu não vou estar liderando, eu vou estar pondo a minha autoridade do cargo à frente. Ah, você atrasou por quê, Gustavo? Você chegou tarde por quê, Rude? Está fazendo isso por quê, Fran? Não está fazendo isso por quê, Jaiane? Tainá, não veio ontem por quê? Eu vou estar exercendo a minha função através da autoridade. Agora, ao invés de liderar, se eu fosse um líder, eu ia virar e falar, olha, Tainá, eu estou aqui, tá? Eu não sei o que aconteceu, que você não veio hoje, ontem, mas conta comigo. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Rude, teve problema no transporte? Gustavo, teve problema no transporte? Se tiver, me fala, a gente estuda uma outra maneira de você vir trabalhar, a gente muda o seu horário para que você não tenha problemas. Ou seja, eu mostro para vocês diferentes alternativas, tá certo? Eu não vou só cobrar, eu vou mostrar que vocês, aos olhos da organização, vocês tiveram um ato falho, mas que a gente pode resolver. Tá certo? Ok. Agora, o Gustavo leu, ele escolhe. Pode qualquer um aí. Pode a Tainá aqui, ó. Foi a última, né? Vai, Tainá. Tá bom. Entenda o porquê. Maximiano pontua 3 aspectos relacionados à figura do líder que são estudados pela abordagem comportamental. 1. Traços de personalidade. 2. Embora tenha se identificado uma grande quantidade de traços de personalidade dos líderes, os mais comuns são iniciativa nas relações pessoais e senso de identidade pessoal. 2. Motivações do líder. E, mesmo que não apresente as habilidades de liderança, pessoas podem se satisfazer pelo poder proporcionado pelas funções de liderança. Neste caso, elas realizam as ações esperadas para liderar, movidas pela satisfação de status que obtém. As manifestações podem ocorrer por posturas denominantes ou por posturas de envolvimento social das pessoas que lideram. 3. Habilidades. As habilidades de liderança podem ser desenvolvidas por meio de educação, treinamentos e experiências, por exemplo. A liderança pela capacidade de comunicação, como é comum em partidos políticos. Então vamos lá, gente. Os traços de personalidade, motivação do líder e habilidade, elas têm que estar, elas são estudadas pela abordagem comportamental porque elas vão fazer toda a diferença. O traço de personalidade, quando ele fala aqui, ó, a iniciativa são as relações pessoais e o senso de identidade pessoal. Ou seja, o líder tem a capacidade de fazer com que a pessoa se sinta pertencente daquele grupo, se sinta identificada naquele grupo. A motivação do líder também, ela vai falar exatamente sobre isso. Ele não vai ter uma postura dominante sobre a pessoa. Ele vai usar a habilidade de relacionamento interpessoal para regar fatores motivacionais aos liderados. E quando ele fala em habilidade aqui, é a habilidade de oratória, a habilidade de uma ferramenta específica. Então, tudo isso é levado em consideração na hora que a gente fala dos traços, ou pela abordagem comportamental. Deu para entender, gente? Sim. Que bom. Deu. Escolhe a amiguinha, Taná. Como a Fran já leu muito, eu escolho o Ruth. Ah, viu? Vamos você, Tainá. Não, beleza, vambora. Vambora. Sendo assim, é importante você ter essas principais discussões em torno do tema liderança. Sobre os temas
Calma aí. Sobre o tema dinâmica de grupo, Tiavenato, comenta aqui. Tiavenato. Comenta aqui. Chiavenato. Chiavenato. Que de queijo. Chiavenato, se lê. É porque é um nome italiano, entendeu? E o CH pro italiano dá sinal de que, dá som de que, a pronúncia. Entendeu? Beleza. Comenta aqui. Os grupos se caracterizam por relações humanas entre seus membros. As relações humanas são os contatos conscientes estabelecidos entre os indivíduos e grupos, empregados e seus colegas, subordinados e seus chefes, elementos de um e outro departamento. Saber liderar com pessoas individualmente ou em grupos passou a ser um dos maiores problemas da empresa, a fim de se obter o maior rendimento dentro do máximo de satisfação e do mínimo de desgaste. Então, todo gestor deve ser capaz de proporcionar as condições favoráveis para que os objetivos organizacionais sejam alcançados e os objetivos individuais das pessoas que formam os grupos sejam satisfeitos. Ou seja, o líder ele tem que ter a dinâmica e a ótica e a capacidade de atender a parte que domina. Quem é a parte que domina? A alta gestão. Ou seja, ele tem que saciar os interesses da empresa em detrimento aos interesses dos liderados. Ele tem que atender às expectativas de ambos, tá certo? Tanto da empresa quanto dos liderados. É por isso que os maiores índices de afastamento por estresse no trabalho é na área de liderança, na parte de gerentes, coordenadores, porque eles sofrem pressão tanto da diretoria e da presidência quanto dos liderados dele. Tá certo, gente? Certo. Vocês ainda querem ser gestores, certo? Querem ser líderes. Por favor, porque isso, por favor, é um desafio. Eu falo, é um desafio muito grande. O autor ainda afirma que grupo é muito mais que um conjunto de pessoas, de forma que envolva a interação dinâmica entre as pessoas participantes dos grupos. A interação se dá de modo direto, face a face, o que possibilita o processo em cada membro, influencia e é influenciado pelos demais participantes do grupo. Acrescenta que, além da interação do poder de influência, o grupo ainda é caracterizado por ter objetivo comum ou finalidade, estrutura dinâmica de comunicação e coesão interna. Gente, mas o que seria melhor, grupo ou equipe na visão de vocês? Equipe. Porque o grupo ele pode sedimentar em algum momento, certo? Porque o grupo, na maioria das vezes, ele tem o líder e as pessoas daquele grupo só estão ali por conta daquele líder. Se, de repente, o líder rachar e sair, aquele grupo é desfeito praticamente na hora ali, instantaneamente. Tá certo? Uhum. Como é comum acontecer com as pessoas da teoria da administração, a teoria das relações humanas também sofreu críticas como estas. Deixa eu ver, por ordem alfabética. Fran, lê a primeira. Tá. A primeira? Isso. Oposição cerrada à teoria clássica, ignorando as variáveis daquelas propostas. Tá, 2. Inadequada visualização dos problemas de relações industriais, pois interpretou equivocadamente vários problemas. Jaiane, 3. Concepção ingênua e romântica do operário ao imaginar um trabalhador feliz, produtivo e integrado no ambiente de trabalho. De 4. Limitação do campo experimental, pois limitou seus estudos a ambientes industriais,
desprezando as demais atividades, como comércio, serviços e governo. Tainá, 5. Parcialidade das conclusões, pois assim como as teorias clássicas, restringe nos seus estudos a variável organização informal em detrimento dos aspectos da organização formal. Danilo, 6. Enfoque manipulativo das relações humanas, pois não tinha o objetivo de eliminar a degradação humana dentro do ambiente de trabalho, mas sim de superar os problemas que se representavam ou que representavam resistência ao trabalho. Então, ampliou o trabalho das teorias clássicas, mantendo seu foco na eficiência. Então, essas foram uma das críticas, uma das muitas que a teoria das relações humanas sofreu, tá, gente? Isso tudo, se vocês forem comparar com a teoria clássica ela tinha uma visão mecanicista, certo? Visão mecanicista essa que perdurou até o início da teoria das relações humanas, quando o ser humano passou a ser o alvo de estudo e entender que não é só produzir, tem que tomar conta do principal ativo da empresa, tá certo? E por último, voltando à ordem alfabética, Fran, leia. Eita porra. A boca, menino. Isso tá gravado, viu? E vai pro YouTube. Parabéns. Vou desmonetizar o vídeo. Para enriquecer sua aprendizagem sobre os conteúdos apresentados por essa sessão, reflita sobre os comentários finais de Chiavenato. Chiavenato. Isso aí. A respeito das descobertas de teorias humanas. As relações humanas representam uma atitude, um estado de espírito que deve prevalecer no estabelecimento e ou na manutenção dos contatos entre pessoas. Deve-se reconhecer que as pessoas são possuidoras de personalidade própria, que merece ser respeitada. Isso implica uma compreensão sadia de que toda pessoa traz consigo, em todas as situações, necessidades materiais sociais ou psicológicas, que procura satisfazer e que motivam e dirigem seu comportamento nessa ou naquele sentido. Assim como as pessoas são diferentes entre si, também a composição e a estrutura das necessidades variam de indivíduo para indivíduo. Esse conceito se amplia a qualquer situação, no lar, na escola, no trabalho e etc. A gente tem uma necessidade de satisfação muito grande. Então, por isso que a gente se frustra muitas vezes. A gente tem um nível de frustração muito grande quando a gente não atinge aquela satisfação esperada. Por exemplo, eu quero comer, estou morrendo de fome. Aí você chega na sua casa, tem metade de um pão, por exemplo. Aí você come aquela metade do pão e fala, meu Deus do céu, deu mais fome ainda. Só que, ao mesmo tempo, você tem a condição, olha como é controverso isso, você tem a condição de fazer o alimento, de produzir o alimento para comer, mas aí você tem preguiça, porque é um processo muito difícil. Isso é conflitante, né? Então, a gente tem uma necessidade de satisfação, ou de saciar a nossa satisfação, mas, ao mesmo tempo que a gente tem a possibilidade, a gente é o próprio detrator da nossa satisfação. Já pararam para pensar nisso? Quantos sonhos vocês já deixaram para trás por achar que não teriam capacidade de alcançar? Vamos, gente, eu estou esperando vocês. Verdade. Vocês já deixaram de seguir alguma coisa por simplesmente achar que não tinham capacidade? Vocês estão fazendo, por exemplo, graduação. Fran, você escolheu a administração por quê? Porque eu sempre achei interessante como uma organização funcionava. Ok.
Ah, eu queria ter Gustavo, conhecimento. Oi. você escolheu a administração por quê? Porque vários motivos, ó. Por conta de eu trabalhar numa logística, né, no centro de distribuição, por conta do meu pai ter feito e eu me espelho muito nele, e por conta de que um dia eu quero empreender. Esses 3 motivos principais. Muito bem. Jaiane, por que você escolheu a ADM? E acho que a Jaiane dormiu na aula. Certeza. Não, porque tem a ver com o meu trabalho, né? Isso É vai me só ajudar. isso? E se você perder esse trabalho? Se você arrumar Eu um procuro emprego... outro trabalho na área, ué, para dar Ah, continuidade. então algum interesse despertou em você. Sim, Então porque se eu pensa falasse qual... que eu queria fazer administração desde o início, é mentira. Então, o que você realmente queria fazer? Eu queria fazer gestão ambiental, Viu? E não fez por quê? porque eu queria mesmo, eu achava interessante. E não fez por quê, gestão ambiental? Porque eu estou fazendo curso na área do meu trabalho, né? Ah, e tá deixando seus sonhos de lado? Suas vontades, seus desejos? Não, era minha vontade antes, hoje já não é tanto, mas porque a gente vai Entendi. conhecendo outras coisas e vai se interessando por outras coisas, né? Entendi. Então tá Ela bom. pode fazer. Rude, por que Oi. ADM? Meu, eu já pensei em fazer de tudo, né? É que é bom. Mas desde... Cala a boca, Gustavo, deixa eu falar. Aí, tipo, desde pequeno, eu sempre quis ter uma empresa, um negócio assim, sabe? Do gênero. Próprio Certo. negócio. E conforme fui crescendo, se foi aflorando mais, entendeu? Aí é por isso escolhi isso. É ADM. o girassol. Muito bem. Tainá, por que ADM? Ah, porque eu achei que é uma área ampla para serviço, para conhecimento. O que mais? Não me convenceu, Tainá. Eu não queria muito fazer ADM antes, não. Eu queria fazer Viu? nutrição. Viu? Gente, quando a resposta é genérica, é uma área ampla, de bastante conhecimento, eu já sei que a pessoa não queria fazer ADM. Você queria fazer o quê, Tainá? Nutrição. E não fez por quê? Porque ela mexe muito com laboratório, aí eu não gostei muito dessa área. Mas são só em disciplinas específicas. São duas disciplinas, se não me falha a memória. Você vai trabalhar em laboratório, vai fazer prática de laboratório. Depois você vai trabalhar no laboratório chamado cozinha industrial. Ixi, eu ia ser aí. Comigo não ia dar certo. Gente, eu vou falar para vocês o porquê da DM. Eu sempre tive fascínio pelo conhecimento. E eu percebi assim que a área da administração é uma área tão ampla que você precisa ter o conhecimento das 5 áreas, você precisa ter domínio das 5 áreas do conhecimento para ser um bom administrador. Quais são as 5 áreas do conhecimento a conhecer? Recursos humanos, logística. A terceira é qual, gente? Marketing, vendas e jurídico. Faltou mais algum aí? Faltou? Finanças. Porque Então, eu ia falar matemática. logística e operação, elas estão juntas. Então, logística e operação, elas estão juntas, entra aí finanças e contabilidade. Ou seja, eu tenho que ter conhecimento das 5 áreas para eu poder ser um bom administrador. E o conhecimento sempre me fascinou. Por isso que eu escolhi a administração e não me arrependo em um só momento. Tá certo?
Então, Falou que a são essas. administração é para quem não sabe o que é da vida. Muita gente fala isso, mas muito pelo contrário. A pessoa que realmente faz administração, ela realmente está focada. Por exemplo, o caso do Ruth. Ele falou: eu sempre tive vontade de ter meu próprio negócio. Ele vai entregar os ovos na mão da raposa? Não. Ele vai tomar conta do próprio negócio dele. E ele vai ter subsídios para isso. Tá certo? Uhum. Eu vou dar um exemplo dentro de casa. Olha que interessante. Quando eu falo se você tem um objetivo e você tem um sonho, você tem que correr atrás. A minha senhora, minha esposa, que inclusive está aqui na minha frente trabalhando, ela se formou em ADM. E hoje ela faz psicologia. E ela fez exatamente o que a Jaiane fez. Ela entrou em ADM porque era o trabalho dela, por conta do trabalho dela, só que ela nunca deixou de lado aquilo que ela teve o sonho, que era fazer o quê? Psicologia. Então ela foi, se graduou em administração e hoje ela faz psicologia. É a questão do sonho. Então eu deixo para você, Jaiane e Tainá, a dica. Se vocês estão fazendo ADM hoje porque é uma área ampla, mas vocês ainda têm um sonho de fazer, por exemplo, gestão ambiental ou nutrição, não percam esse sonho, não percam esse objetivo de vista. Tá certo? Ninguém respondeu, mas sim. certo. Sim, tá certo. É porque estava desligado o microfone. Então, eu percebi. Ô, gente, hora de liberar a câmera novamente. Bora. Para, professor. Vai, que eu preciso pegar Ô, aquela professor, fotinha posso marota. passar as fotos do caderno pro senhor? Eu esqueci ontem. Pode. Mas é hoje mesmo, né? Não é? É hoje, não é não? É hoje. É para mandar de qual? Ela O tá da sexta. afobada. Tá Não, afoita. é porque eu mandei mensagem pro senhor falando que eu não mandei da semana da última aula, entendeu? Aí eu queria saber se o senhor aceitava, né? A gente aceita, fica tranquilo. Nem eu sabia que a última aula era 2, eu nem mandei. Vamos, liberem aí a câmera de vocês para a gente pegar o take bonitinho. Vou pôr até óculos agora para tirar foto. Tirar uma foto. Muito sol. Não, só na hora que todo mundo liberar a câmera aí. Não vou nem aparecer. Vamos, Coloquei Tainá. óculos também. Libera a sua câmera, Tainá. Libera a sua, Rude. Tá aberto aqui já. Aê, meu povo. Oh, meu Todo mundo Deus. sorrindo para a câmera. Ai, Gustavo. Sai. Professor, tira esse brinde aí. Peraí, que deu bug aqui. Deixa eu usar um outro recurso. Meu Deus. Aí. Oh, meu Deus do céu. Aí, não. fique assim. Aí, agora pegou. É que a Fran tinha sumido do negócio. A Fran tinha- Pronto. Vamos lá. Dúvidas em relação à aula de hoje? Vocês estão coradinhos, gente. A quarentena está fazendo bem para vocês, né? Pai é gato, né? Ah, não. Eu quero sair. Quero ver gente. Ai, meu Coradinho. Deus. Ó a cara do Rudy, parece um fantasma. Cala a boca, cara. Tá branco mesmo. Ele te ama, ô Rudy. Fique tranquilo. Ama mesmo, Tranquilo. nossa. Ele ama você. Esse amor aí, cuidado, Ruth. Esse amor pode se tornar obsessivo. Essa tela de vocês vai fazer um coração para vocês dois. É lindo. Hã? Tirar dois fazendo um coraçãozinho um pro outro. Não, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Gente, dúvidas em relação à nossa aula? Não. Podemos encerrá-la? Sim. Eu tô com fome. Eu quero comer.